chegando aqui à nossa programação. Seja muito bem-vindo, Peter. Obrigada pelo seu tempo. Obrigado pelo convite, viu? Obrigada. Peter, a gente abriu até essa edição aqui da BMC News falando muito sobre este texto, novo texto aí, né, apresentado em relação a esse grupo de trabalho sobre a reforma tributária lá na Câmara. A gente, né, tem aqui, acho que vários pontos ainda que precisam e que devem ser discutidos nos próximos dias em relação ao que foi proposto ali, principalmente, acho que além de toda uma pressão por parte de alguns setores, tem toda aquela agora discussão em relação aos governos, né, e a gente viu a proposta de a criação de fundos que possam vir a suprir neste momento, principalmente algumas faltas de, né, mudanças na arrecadação por conta dessa proposta, né, de não ser mais taxado na produção e sim na ponta final. A questão né, queria entender um pouco da sua visão em relação ao texto em si, como foi apresentado. Vale lembrar que é um texto preliminar, podem ainda haver alguns ajustes, principalmente até ser levado à votação, mas é entender, né, de certa forma, da forma como ele foi apresentado, alguns setores vão ter redução de alíquota em 50%, outros alíquotas até zero, como medicamentos, só que não traz ainda uma clareza quem vai pagar a diferença, né, quais são os setores. A gente sabe que o setor de serviços deve ser aí um deles que vão acabar tendo, né, um setor que vai acabar tendo talvez um incremento em relação a essa arrecadação. O governo não vai deixar de arrecadar, isso é fato. A gente sabe que vai haver ali um ajuste, né? Principalmente uma unificação de alguns tributos no IVA dual. Queria entender um pouquinho da sua visão, né? E quais são os pontos mais sensíveis que você ainda enxerga dessa discussão sobre a reforma tributária daqui para frente? A bola da vez, a reforma tributária, já passou praticamente o arcabouço fiscal. Segundo semestre, essa deve ser a nossa pauta diária. É um grande avanço, um assunto que vem sendo debatido, lembrando, há mais de 30 anos. Então, tem muita coisa para debater, né? E com certeza vai sofrer muitos lobbies, principalmente dentro da Câmara ou no Senado, né? Cada setor puxando ali a sardinha para cada um para o seu lado. O importante é que é uma reforma que vai mudar o Brasil, né? Hoje a gente gasta, né, muitas horas aí na empresa, muito dinheiro, principalmente para resolver a solução tributária daquelas empresas. O gasto é grande, o tempo desperdiçado também, isso prejudica muito a produtividade, né, das empresas e do Brasil. É o que a gente costuma dizer, né? Ninguém nem sabe como entra no Brasil, muito menos como sai, devido a esse excesso de burocracia. Obviamente, virou um problema gigante no Brasil, né? Você tem uns setores que têm mais benefícios, outros têm menos, estados, né, que são beneficiados, outros não têm benefício nenhum. Então, chegou a hora de botar tudo isso na mesa e resolver essas questões. Não vai ser fácil, né? A gente tem lobby dentro do Congresso, seja dos estados, seja de empresas dos diversos setores, mas vai ser um debate acalorado. Tanto que a reforma é tão importante que ela deve ser dividida em duas, né? A primeira parte agora e, quem sabe, uma segunda parte no ano que vem. Mas tem muita coisa para resolver no quesito tributário no país, viu? Peter, muito bom dia. Felipe Nascimento falando agora contigo aqui. Eu queria ainda falar um pouquinho a respeito de reforma tributária e arcabouço fiscal, como você estava falando, principalmente pelo fato de que são temas muito importantes para gerar, ou pelo menos ter alguma perspectiva maior sobre a arrecadação do governo federal para equilibrar as contas. E a gente sabe que no mercado financeiro todo mundo fica fazendo cálculos, fazendo contas para saber como que está a saúde do governo, se vai precisar aumentar mais imposto, se não vai aumentar mais imposto, de onde vai vir o dinheiro, até porque muitas empresas acabam, né, sendo impactadas com aumento ou redução de carga tributária, e essa discussão acaba sendo bastante importante, penalizando também não só as empresas, mas também curva de juros, como a gente tem
tem a percepção aqui. Nessa discussão toda, esses impasses que ainda vão ser definidos, ainda vão ser articulados no Congresso Nacional, seja do arcabouço fiscal, que agora voltou para a Câmara, seja da reforma tributária, esses impasses, eles tendem a impactar bastante a percepção do mercado financeiro, ou você acredita que isso acaba, fica uma discussão um pouco mais de detalhes e uma discussão mais política e que acaba não mexendo com o mercado, já que o mercado precificou, de repente, um arcabouço da forma que está e as movimentações vão ser muito pequenas, né, para impactar fortemente o mercado financeiro, assim como a reforma tributária? Boa pergunta, né? Hoje, quando a gente olha o arcabouço fiscal, a gente vê um principal problema, que é a dificuldade de achar as receitas. Obviamente, o governo colocou muito peso na reforma tributária para encontrar essas receitas que estão faltando hoje para colocar o arcabouço fiscal em pé e conseguir cumprir com as suas metas nos próximos anos. Então, politicamente olhando essa questão, o governo tem muito interesse em fazer uma boa reforma tributária, porque sabe que ela vai ser importante para dar maior credibilidade para o arcabouço fiscal. Ou seja, estão interligados, obviamente, então, todos os setores estão olhando para a reforma tributária. É o setor político, né, principalmente o partido que hoje está no poder, são as empresas, são os estados, por isso que eu falei, vai ser ali uma disputa, né? Cada um puxando a sardinha literalmente para o seu lado, mas a ideia é que não saia algo tão complexo, né? Reforma tributária é para tirar toda a burocracia e simplificar, é meio que, podemos dizer, começar o jogo de novo, tá bom? Obviamente não vai ser fácil, mas o governo precisa disso e o mercado também olha essa questão, porque se a reforma tributária sair diferente, muito diferente do que o governo espera, os resultados não serão positivos para a política fiscal nos próximos anos, viu? Maravilha. E passando da política fiscal para a política monetária, né? A gente teve a definição de taxa de juros nessa semana, inclusive grandes repercussões que a gente pode comentar também, mas a minha questão é a seguinte: o Banco Central ele acaba utilizando, né, 4 grandes temas para definir a meta de inflação. A inflação corrente, a inflação esperada e ato do produto e também os riscos que estão associados nesse cenário. Na sua visão, Peter, qual desses pontos acaba fazendo mais pressão sobre o Banco Central ou que acabe fazendo com que o Banco Central não fale explicitamente de uma queda de juros? Tem algum ponto que está pesando mais nessa decisão do Banco Central, na sua percepção? Hoje, principalmente a meta, né, da inflação que ele vem perseguindo, e não bateu nos últimos anos, não vai bater em 2023, mas ele espera bater em 2024. É uma meta audaciosa para os tempos atuais, por isso que ele vem mantendo, né, a taxa de juros no nível que está. E decepcionando o mercado, já que ele não colocou ali nenhuma previsão, né, não deu nenhum sinal de se vai baixar já em agosto ou quanto baixaria nos próximos meses. Isso acabou decepcionando um pouco o mercado, que esperava muito uma boa queda em agosto. Dada essa meta audaciosa, ele mantém os juros mais altos, colocando aí o que já era o seu plano de voo, né? Porém, a gente já tem os maiores juros do mundo, né? Então está muito apertado, esses juros dificultam muito as empresas, né? A gente viu algumas empresas já quebrando, ou principalmente com a escassez de crédito no mercado. Fica a pergunta, né? Até quanto vale a pena perseguir uma meta tão audaciosa para, do outro lado, você ter empresas aí com dificuldade, pagando mais de 20%, 30% de juros ao ano e quebrando no meio do caminho. A gente viu Marisa, você vê lojas vazias, você vê desemprego, isso, além de outras empresas também, isso é um problema, né? Não dá para perseguir uma coisa enquanto outros estão
quebrando no meio do caminho. Isso com certeza vai ter um efeito lá na frente. Ainda sobre a meta, né? A gente sabe que semana que vem tem a reunião do Conselho Monetário Nacional, todo mundo aguardando, né, para saber o saldo dessa reunião. Qual que é a sua expectativa, Peter? O que pode ocorrer, né, no futuro aí da taxa Selic com o que for definido na reunião da semana que vem? Deve manter, deve ter uma briga boa ali entre os integrantes do governo e o Banco Central. A gente sabe que houve até o almoço, né, do Campos Neto com o Haddad na segunda-feira. No cardápio, provavelmente, essa situação do Conselho Monetário Nacional. E aí depois teve a definição de juros na quarta-feira, desagradando um pouco o governo. Será que tem alguma movimentação que possa acontecer fora do que já é esperado? Qual que é a sua visão sobre a próxima quinta-feira? Essa vai ser a quinta mais esperada, até mais do que a decisão, né, do Banco Central. Então, vamos ficar de olho, o mercado também muito de olho. Inicialmente, talvez seja mais fácil mudar o horizonte, né, de análise. Hoje a gente está seguindo o calendário de 12 meses, poucos países no mundo fazem isso. Talvez esse seja o ponto mais fácil de mudar. Quanto à meta, ainda não dá para ter certeza, mas o governo, se ele quiser votar, ele consegue aprovar, né? Muitos também analistas defendem até essa mudança da meta. Como eu falei, é muito audaciosa, né? Para um cenário que todos os países estão com inflação. Você vê inflação no Reino Unido, Estados Unidos, Europa, enfim. Pós-pandemia, essa é a nova realidade. Então, até ter que ajustar alguns modelos econômicos, né? Não adianta o Banco Central usar um modelo que já não funciona tanto quanto funcionou nas outras décadas, né? O efeito da pandemia ainda vai persistir nessa década, e afetando não só os países emergentes, como também os países desenvolvidos. Ou seja, vai ser uma década com uma inflação acima dos últimos anos, e também, provavelmente, os juros mais altos, não só aqui, como também lá fora. Enfim, é um novo cenário, você precisa ajustar os modelos, não é fácil, né? Não tem um número, não tem uma conta que resolva tudo, tá bom? Mas esse é o desafio de quem está sentado lá na cadeira. Quanto à quinta-feira, não dá para cravar nada ainda. Peter, tem uma situação importante que acabou sendo até bastante discutida na quinta-feira, depois da definição da taxa de juros, foi em relação ao comunicado do Banco Central, que ele está levando, né, inclusive, em consideração as expectativas do Boletim Focus, dos economistas, né, que fazem a pesquisa Focus, em relação a uma ancoragem de expectativa de inflação mais lá para frente, que, em teoria, lá 2025 está um pouco desancorada essas expectativas. Mas teve uma discussão de que o Banco Central está levando em consideração essa expectativa do Focus, mas o Focus também está errando bastante, né? Os economistas, se a gente pegar um retrospecto desde o ano passado, né, eles acreditavam uma coisa, veio muito diferente, né? Seja em inflação, seja em Selic, seja em produto interno bruto, enfim, tem um erro, a gente pode dizer assim, de projeções dos economistas, né? E se o Banco Central está levando em consideração a projeção do Focus e o Focus está errando, o próprio Banco Central estaria meio que também equivocado nas suas projeções. E isso traria, né, de repente, ali uma quebra da expectativa do mercado. Como que você percebe essa relação, né? E se o Banco Central acaba agindo certo ao levar em consideração essas expectativas que muitas vezes podem ser vistas como equivocadas? Um remédio amargo. Então, voltou. Opa, deixa eu ver. Hoje o Banco Central. Agora tá certo, agora eu te ouço. Hoje o Banco Central, ele tá dando um remédio amargo. Talvez ele esteja dando o remédio para o paciente errado, né? Ou para a doença errada.
Então, fazendo uma outra analogia, ele está fazendo uma viagem usando os mapas de outra cidade. Então, ele está indo para outro caminho, ouvindo só o mercado. Esse seria um grave problema. Então, resta ao Banco Central aí, como eu falei, né? Não é fácil, uma tarefa fácil, mas se você está vendo o mapa errado e não quer mudar, não quer corrigir, se todo mundo está falando, olha, seu mapa está errado, e ele ao mesmo tempo cisma que o mapa está certo, ele não vai chegar nunca no lugar que ele deseja. Então, tomar muito cuidado. Obviamente, tem muita gente lá dentro e tem que ouvir, conversar e ouvir também o que está acontecendo nas ruas, né? Como falei, muitas empresas quebrando, você tem uma escassez, né, no crédito, principalmente depois do evento de Americanas. Então, o cenário é diferente. Não adianta a gente olhar o que aconteceu 10, 20 anos atrás. A pandemia não foi um fenômeno simples, vai ter efeitos aí pelos próximos 10 anos, com certeza. Então, mudou os modelos, a gente tem uma política nova, as matrizes mudando as empresas, então sai a empresa da China, que era mais barato, vão para outros países, então você vai ter uma inflação de produto. Volta, às vezes, a matriz para os Estados Unidos, por exemplo, então o produto vai sair mais caro, porque a mão de obra é mais cara. Então, vai ter esse fenômeno de desglobalização no mundo, isso gera mais inflação. Tudo isso tem que ser colocado na conta, não é simples, não vai sair ali um número X, mas você tem que observar que o cenário mudou. Peter, uma última pergunta aqui da minha parte. Acontece o seguinte, eu tenho visto algumas movimentações no mercado e algumas repercussões, inclusive, já dando conta, e obviamente o mercado já está precificando isso, de um fim, né, do ciclo do juro mais alto, um início de queda da Selic, que seja em agosto, setembro, mas vai começar a viver um ciclo de afrouxamento monetário. E isso pode beneficiar, né, um ciclo de melhora no ambiente acionário, né? O Ibovespa pode sentir ou experimentar melhora nos seus índices, né? Inclusive várias casas revisando preço-alvo para o Ibovespa. E você acredita que a gente pode ter uma migração agora de renda fixa para renda variável? Nesse cenário, seria uma hora importante da gente começar a olhar e de fazer essa rotação de fixa para variável, para aproveitar, inclusive, esse momento de queda de Selic e ampliação dos ganhos, talvez, no mercado acionário? Boa pergunta, né? Hoje a gente olha principalmente para os investidores, um início ali de uma mudança. Mas tomar muito cuidado com o portfólio, né? Não dá para ficar correndo o tempo todo atrás do rabo do cachorro. Então, você tem que ter um portfólio já bem definido. O quanto é de renda fixa, quanto é de renda variável, quanto é conservador e quanto é agressivo. Não dá agora para vender tudo renda fixa e migrar tudo 100% já atrasado para uma bolsa que já andou uma parte. Então, ele vai chegar, o brasileiro que faz isso, com certeza vai chegar atrasado, de novo na festa e vai acabar perdendo. Então, tomar cuidado. Bolsa saiu de 100 mil pontos para 120, principalmente com o fluxo de capital estrangeiro. Tomar cuidado para o brasileiro agora não comprar do gringo e dar saída para eles, porque senão vai ficar sozinho na festa de novo. Então, um portfólio bem desenvolvido é um portfólio dividido, uma alocação ali já bem definida em renda variável, renda fixa e outros produtos, mas não dá para ficar mudando o tempo todo. Se sair 100% da renda fixa e migrar tudo para a renda variável, vai perder de novo. Tá certo, até porque, né, Peter, o gringo começou um movimento de saída, né? Ele começou a aportar cada vez menos. Hoje a gente já viu que na quarta-feira, se não me engano, saiu quase 270 milhões de reais. E no dia anterior saiu 90. Então tá ampliando a saída do gringo. Você vai fazer o gringo feliz aí se começar a comprar dele. Valeu, Peter. Obrigado pela participação mais uma vez. Um abraço para você. Até uma próxima.